Olá, ungidos, agraciados do Pai. Estamos aqui para mais um devocional trilhando o caminho da graça. Espero que você seja profundamente abençoado por essas verdades, em nome de Jesus. O texto que vamos ler hoje está lá em Êxodo capítulo 16, versos 11 e 12, que diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor disse a Moisés: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: Ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor. Que lindo, queridos, passagem poderosa. Sabe, há muitos anos, quando eu estava estudando a palavra de Deus, o Senhor falou comigo dizendo: Antes de a lei ser dada, nenhum dos filhos de Israel morreu quando eles saíram do Egito. Embora tenham murmurado e reclamado contra a liderança indicada por Deus, nenhum deles morreu. Esse é um retrato da pura graça. Eu nunca havia ouvido ninguém ensinar algo assim antes, nem havia lido em nenhum livro. Então fui rapidamente procurar aquele texto em minha Bíblia e realmente não consegui encontrar ninguém que tivesse morrido antes de a lei ser dada. Deus libertou os filhos de Israel de uma vida inteira de escravidão, realizando grandes sinais e maravilhas. Mas quando eles se viram encurralados entre o Mar Vermelho e o exército egípcio que avançava, reclamaram a Moisés dizendo: Será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos tiraste, por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Que audácia, queridos! E no entanto Deus puniu aqueles murmuradores? Não. Na verdade, Ele salvou os israelitas de um modo espetacular. Ele abriu o Mar Vermelho para que escapassem de seus perseguidores que estavam se aproximando deles. Depois de terem atravessado para o outro lado do Mar Vermelho, continuaram a murmurar sem parar. Apesar das provisões milagrosas e da proteção graciosa de Deus, em um lugar chamado Mara, eles reclamaram que as águas eram amargas. E Deus tornou as águas doces e refrescantes para eles, de acordo com Êxodo 15, 23 ao 25. Olha como Deus foi maravilhoso, totalmente gracioso com eles. Então, quando não tinham comida, reclamaram com Moisés novamente, dizendo: Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxesse até esse deserto para matar-lhes de fome toda essa multidão. As suas críticas ferinas e ingratas eram dirigidas não apenas a Moisés, mas também a Deus. E então Deus mandou chover fogo do céu e enxofre sobre eles? Não. Ele fez chover pão do céu para alimentá-los. Perceba quão é maravilhoso esse Deus. Era como se cada nova murmuração gerasse novas demonstrações da bondade de Deus. Sabe por quê? Porque todos esses eventos aconteceram antes dos 10 mandamentos serem dados. Como você vê, antes de a lei ser dada, os filhos de Israel viviam sob a graça, o favor imerecido. Viver sob a graça significava que todas as bênçãos e provisões que eles recebiam dependiam da bondade de Deus e não da obediência deles. O Senhor os libertou do Egito não por causa da bondade ou do bom comportamento deles. Ele os tirou pelo sangue do Cordeiro, uma ilustração do sangue do Cordeiro de Deus, que foi aplicado nas vergas das portas na noite da primeira Páscoa. Os filhos de Israel eram dependentes da fidelidade de Deus para com a aliança abrâmica,
uma aliança fundamentada na sua graça, no seu favor totalmente imerecido. Abraão viveu mais de 400 anos antes de a lei ser dada, muito antes de existirem os 10 mandamentos. Deus havia se relacionado com Abraão com base na fé de Abraão, na sua graça, e não com base na obediência dele à lei. A palavra deixa claro que Abraão não foi justificado pela lei, porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus, pois que diz as Escrituras: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, de acordo com Romanos 4:2-3. Como Abraão foi justificado? Ele creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabe, amados, quando os israelitas viajaram do Egito ao Monte Sinai, estavam sob a aliança abrâmica da graça. Portanto, apesar dos seus pecados, Deus os libertou do Egito e os supriu de maneira sobrenatural, não com base na bondade e fidelidade deles, mas com base na sua obediência e fidelidade. A boa notícia para você e eu hoje, amados: estamos sob a nova aliança da graça, o favor imerecido. E o favor imerecido de Deus está sobre nós. As suas bênçãos e as suas provisões para nós se baseiam inteiramente na sua bondade, na sua fidelidade. Como isso é tremendo, entender que Deus, Ele já proveu tudo, queridos. Tudo é mediante a obediência de Cristo. Ele obedeceu até a morte. Por causa da obediência de Jesus, nós nos tornamos justos. Nós estamos debaixo dessa aliança maravilhosa, onde estamos recebendo aquilo que Jesus conquistou na cruz. Então, amado, descansa no favor de Deus. E nunca se esqueça, você é abençoado por causa da bondade de Deus. Ele é bom, é o caráter de Deus. Ele é bom, Ele é abençoador, Ele é presenteador, amados. Ele ama nos dar presentes. Fica com essa palavra em nome de Jesus. Espero que você seja abençoado em nome de Jesus. Não esquece de compartilhar esse áudio para que outras pessoas possam ser alcançadas em nome de Jesus. Esse é o devocional Trilhando o Caminho da Graça. Até mais.